O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderia eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida. Perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Formando a grande família de Jesus, somos convidados a celebrar a Eucaristia. Sustentados por ela, renovamos nossa fé, resistimos ao que é enganoso e caminhamos com os pés no chão e o olhar voltado para as realidades do céu. Depositemos no Senhor nossa confiança, pois Ele é a fonte de todo bem e nele se encontram a graça e a salvação. Livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Salmo 129. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor ponho a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio, e por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus, e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que,
se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Com este relato, Marcos completa a apresentação das categorias de pessoas que estão ao redor de Jesus. Faltam apenas seus parentes e os escribas vindos de Jerusalém. Parece que a intenção do evangelista é mostrar quem são os verdadeiros irmãos de Jesus e quem são seus inimigos. Aqueles dois grupos de pessoas fazem dois julgamentos sobre Jesus. Os parentes diziam que ele havia enlouquecido, e os escribas que estava possuído por Belzebu. A aglomeração da multidão em torno da casa onde Jesus se encontrava suscita preocupação nos parentes de Nazaré e sua intervenção. Esse é um traço característico de Marcos, empenhado em explicar que os parentes e familiares temem que a maneira de Jesus exercer seu ministério possa trazer problemas para a família. Isso também explica o fracasso de sua pregação em Nazaré, onde ele afirmou que nenhum profeta era aceito em sua própria terra. Se os parentes procuram neutralizar a ação de Jesus em nome da normalidade e do equilíbrio, os escribas mais refinados se tornam extremamente duros em suas críticas, buscando gerar um descrédito total ao afirmarem que Jesus age por meio do príncipe dos demônios. A essa dupla acusação, Jesus deixa claro que não está louco, sobretudo ao narrar a parábola do homem forte, fazendo alusão à sua vitória. Diante da acusação de que seu poder vem de Satanás, afirma ser este um insulto ao poder de Deus, um pecado contra o Espírito Santo. Por isso,
tal atitude de rejeição e fechamento à proposta salvífica de Deus não tem perdão. O pecado contra o Espírito não tem remissão, não porque seja mais grave que todos os outros, mas porque inclui em si a rejeição ao perdão, excluindo a atitude de fé e de conversão. O evangelista, por meio desse relato, faz um questionamento fundamental aos discípulos. Quem é Jesus para eles? Para segui-lo, é preciso ter clareza de sua real identidade. Para estabelecer uma relação de familiaridade com ele, é necessário seguir seu exemplo. Jesus é o primeiro a fazer a vontade do Pai, e sua obediência acarreta rejeição e incompreensão. Continuar no mundo sua missão significa fazer também a vontade do Pai, como pedimos continuamente na oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso. Oremos. Ó Jesus Mestre, a multidão se aglomerava ao teu redor para ouvir tua mensagem. Os doutores da lei, porém, diziam coisas absurdas a teu respeito. Teus parentes queriam conduzir-te ao manicômio. Tu, no entanto, fiel aos planos do Pai, seguias conquistando novos discípulos para o reino de Deus. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.